Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves procedeu ontem o que já é tradicional, anualmente é lançado o exemplar da hierarquia socioeconômica do município de Bento Gonçalves. Panorama socioeconômico é o novo nome. Bom, 1971, quando foi feito o primeiro panorama socioeconômico, que era esse o nome da época, nós tínhamos empresas de grande porte em Bento. Tínhamos, disputando o primeiro lugar na hierarquia, Cooperativa Vinícola Aurora, Dreyer S.A. Vinhos e Champanhe, Barzensky S.A. Indústria de Imóveis, e eram as três que estavam aí sempre ponteando. E foram surgindo outros, aí, Móveis Carraro, Móveis Esposa, a Bertolini, a Salton, aquela coisa, estavam ali ponteando. Empresas que, muitas delas desapareceram. Hoje, por exemplo, nós temos a Salton e temos a Aurora, grandes empresas da indústria vinícola. Indústria moveleira tem a Todeschini. Pois é. Foi lançado esse panorama socioeconômico e algumas coisas melhoraram em 2013. O panorama desse ano se refere ao ano de 2013. Nós subimos do 10º para o 8º lugar como o município mais arrecadador de impostos do Estado. Ou seja, empregos também cresceram, uma série de coisas. Bento Gonçalves cresceu sim no ano de 2013, claro que cresceu. E provavelmente tenha crescimento também em 2014, não talvez tudo aquilo que se imaginava, porque tivemos Copa do Mundo, tivemos um massacre midiático fantástico contra tudo, um terrorismo de pessimismo sem precedentes na história do Brasil. Isso tudo interfere na economia, sem dúvida. Mas está aí à disposição agora o novo panorama socioeconômico de Bento Gonçalves, do SIC, foi lançado ali no Salão Nobre da Prefeitura ontem, que aliás foi um fato inédito também. Natal Bento também foi lançado oficialmente para o público também, ali na Prefeitura, e nós vamos ter 3 sorteios esse ano promovidos pelo CDL e por toda aquela equipe, gama de lojas que aderiram ao projeto, né, o plano Natal Bento. Você vai lá, compra o nosso comércio de Bento Gonçalves, ganha um cupom e concorre a prêmios valiosos, um carro, etc. Tal, moto, aquela coisa. Tem uma série de prêmios. E não num sorteio só, vão ser 3 sorteios. Então, um incentivo a mais para que as pessoas de Bento comprem em Bento e até gente de fora venha para cá para fazer as suas compras de Natal aqui na nossa cidade, porque nós estamos precisando, sim, dar um plus aí nesse final de ano em termos de crescimento econômico. Pelo menos para o comércio será ótimo isso, com certeza. Nós temos no mês de novembro a inauguração de 6 academias ao ar livre. É um projeto do governo federal que foi aprovado dentro do Conselho Municipal de Saúde, de 10 academias, já acho que foi em 2011, para serem implementadas, criadas, etc. e tal, e foi indo é uma série de coisas que tem que ser levadas ao pé da letra, conforme determina a legislação federal, né? Para receber as verbas, a verba veio e está aí. Agora o prefeito Pazinho está entregando essas academias, uma participação muito pequena da prefeitura na elaboração, na construção dessas academias, que estão tendo, assim, sucesso, claro. Todo mundo gosta de ir ao ar livre fazer uma atividade física. Quem não gosta tem uma grande chance de começar a frequentar, porque se mexer é muito bom. Aliás, até eu acho que vou começar a frequentar as academias ao ar livre aí, deixar um pouco da preguiça, o sedentarismo de lado. Muito bom que a prefeitura tenha feito essas academias, esse projeto do governo federal tenha sido implementado como manda o figurino. E tem mais, outras ainda virão. O anúncio que o IPI dos automóveis, dos veículos, aumentará em janeiro de 2015, termina a redução, né? Porque houve redução tributária. O IPI não foi extinto, ele foi reduzido em 2008, basicamente, até porque a economia estava sofrendo sérios abalos, ataques, pela maior crise econômica da história da humanidade, que foi em 2008, ali, a queda da Bolsa de Nova York, a queda da explosão do Lehman Brothers, o banco americano, aquela história toda, enfim, uma crise mundial, foi feito reduções de impostos. Agora, vai passar de 3% o IPI de carros populares para 7%.
Vai voltar o que era, não menos do que era ainda. Vai ser 7. Os carros médios de 9 para 11, tá? Os outros carros só movidos a gasolina vão passar para 13, etc. Tal. Bom, aí, mas por que se aumenta o imposto? Não vai se aumentar, vai retomar o seu patamar. Até porque, vamos começar a falar sério, tem que parar um pouquinho, reduzir um pouquinho a venda de veículos, né? Não temos mais rodovias, não temos mais ruas para abrigar tantos carros. E aquela história da Tramontina aí, que todo aquele engarrafamento, está todo mundo indo para um churrasco, comercialmente é interessante e até bonito de se ouvir. Mas não é bem assim. Os engarrafamentos acontecem por excesso de veículos nas estradas que não estão mais comportando tamanho volume e porque nós não estamos investindo em estradas há muito tempo. Aliás, o governo federal investiu agora há pouco tempo aqui, está investindo na ampliação da BR-116, criou a BR-448, a rodovia do Parque, aliviou um pouquinho, mas não é o suficiente, com certeza. Aliás, todas as desonerações tributárias provocaram a não maneira de se fazer o déficit primário, né? O superávit primário para pagar a dívida dos juros da dívida pública. É uma série de coisas aí que distorcem, ou não faz. Qual é a dificuldade que a imprensa tem em dizer está acontecendo isso em função disso, daquilo? Quer dizer, por que... Bom, enfim, vamos para o diabo que os carrega também vocês. Vocês da grande imprensa, politizada, o ideal seria que informassem adequadamente. A imprensa deveria servir para isso, para informar, mas não é o que está acontecendo. 18h30, hoje a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, presidida pela vereadora Neilene Lunelli, promove uma audiência pública para tratar dos direitos das pessoas com deficiência. Vai estar presente a deputada federal Maria do Rosário, que foi ministra dos Direitos Humanos, né? Vai estar presente também para participar. Assunto de extrema importância, porque nós temos muita gente em Bento com problema de deficiência física e precisam da nossa atenção. É difícil a gente não ter um amigo, um familiar, um conhecido que não tenha problemas, ou a família não tenha problemas. Então, vamos participar dessa audiência, vamos ver o que dá para fazer para se tentar minimizar um pouco os problemas que essa gente enfrenta. Que um deles, casualmente, os cadeirantes com as nossas calçadas, que são uma gracinha, as calçadas de Bento. Pois é, os idosos também enfrentam dificuldade nas calçadas. Bom, enfim, a audiência pública às 18h30, interessante a participação de todos. O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que, no meu modo de entender, é uma excrescência, um absurdo o que cobram isto, porque é feita a avaliação dos imóveis, a casa, do apartamento, do terreno e tal, ele é feito com base no valor de mercado, mas a maioria esmagadora das pessoas trabalham a vida inteira para conseguir comprar um apartamento, construir uma casa, ter o seu terreno. Então eles não têm para comercializar. O valor de mercado, dane-se, o valor tinha que ser o valor que se paga por ele. Essa devia ser a base de cálculo, mas não é, a lei diz que não. Então tem uns caras que fazem avaliações lá, chegam a avaliar, agora, por exemplo, ano passado foi feita avaliações, e as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Aí agora tem um incentivo da prefeitura para se pagar menos, vão fazer de novo a guia e tal, eles avaliaram a mais. Quer dizer, os imóveis estão com preço estagnado ou até não estão até com menor preço. Mas lá para a Secretaria das Finanças, eles aumentaram o valor de mercado. Então tem gente que mesmo assim não vai conseguir pagar. Não vão pagar. Mas olha, é 1%, 2% o imposto, o ITBI, até agora, o final do mês, vai ser 0,8%. Depois vai ser 1% até dezembro, dia 23 de dezembro. Mas tem mais. As taxas, impostos, etc., todos atrasados, o IPVA, o IPTU, melhor dizendo, o IPTU e outros tributos municipais, o ISSQN atrasados, aproveitem porque há um bom desconto. Não vai pagar multas, ou a multa reduzida, ou coisa assim. Tá? É um momento, e agora? A prefeitura está com um problema de caixa? Está aproveitando, então, faz essa lei, muda isso aí, incentiva que as pessoas paguem os seus impostos. Tem aí a oportunidade, é melhor se informar quem tem imóveis para transferir, impostos atrasados para pagar. Esse é o momento. Pois é, eu estava na arena ontem à noite. E tinha testemunhas
que podem assinar embaixo do que eu vou dizer agora. Eu comentei com várias pessoas lá, inclusive o desembargador Francisco Menche, o presidente da DVB, o Carlos Biderman, que estavam do meu lado. Eu disse a eles, o Grêmio terá que fazer 3, se quiser ganhar o jogo, porque se fizer, o Cruzeiro vai fazer 2 no Grêmio. Aí começou o jogo, o Grêmio massacrou o Cruzeiro. E como sempre, nós temos deficiência seríssima no ataque do Grêmio desde fevereiro do ano passado. Tá? O Grêmio não tem ataque. Esses últimos jogos, o Grêmio goleou. Dê uma olhada quem fez os gols. O meio de campo do Grêmio. Por meio de campistas. O Barcos fez um de escanteio lá, um acidente. Porque o Barcos fazer gol é um acidente, né? Tanto quanto o Ramiro fazer gol. Tá? Mas, enfim, o Grêmio deixou de matar o Cruzeiro. Teve 4 chances claríssimas no primeiro tempo. E futebol... a velha máxima. Quem não faz, leva. Aí o Grêmio vai para o segundo tempo. O Cruzeiro domina o jogo. Quem não viu o jogo, assiste os lances. O Cruzeiro está começando a tomar conta do jogo, mas não cria situações. Não cria situações porque o Grêmio estava bem postado na defesa, como sempre. Só que Barcos é uma nulidade. Estava só assistindo o jogo dentro do campo. E ainda machucado, né? Estava com problema de tornozelo. Ele bom já é ruim, imagina com machucado. O Ramiro com meio metro de língua para fora, porque estava correndo, correu muito no primeiro tempo. O Riveiros cansado, viagem, jogou na seleção paraguaia, aquela coisa toda. Pô, e o Filipão esperando, assistindo, brigando com o árbitro reserva lá, assistindo o Grêmio ser dominado pelo Cruzeiro. Aí levou um gol. Ah, bom, agora ele vai mudar, né? Vai tirar os que estão cansados, os que estão machucados, vai tirar. Não, ele não tirou. Aí o Cruzeiro o Grêmio tem, quando tem falta a favor do Grêmio, acontece isso, ó, nada. Escanteio a favor do Grêmio, não acontece nada. Falta a favor do Grêmio, não acontece nada. Então é sério. Agora, contra-ataque em escanteios, o Grêmio já levou um monte. Só que ontem, o adversário era o Cruzeiro. Naquele lance do segundo gol, tinha 5 correndo, mas olha, põe correndo nisso, para cima da zaga do Grêmio, que só tinha sobrado 3. O Zé Roberto, o Ramiro e o Pará. Mas não vai faltar quem vai colocar a culpa neles. No Pará, por exemplo, no segundo gol do Cruzeiro. Uma pena. Aí o que fez o Filipão? Aí ele mudou o time. Só que era tarde, né? Mudou a 31 minutos, depois a 36 e a 37. Ou seja, o que você vai fazer? Perdendo o jogo, o Cruzeiro só morcegando já, estava controlando bem o jogo já. Fazer o quê? Ou seja, a derrota do Grêmio ontem teve um nome, para mim, Luiz Felipe Scolari. Um grande técnico, mas ontem estava mais preocupado com o árbitro reserva do que cuidar o que estava acontecendo em campo com o time do Grêmio. Demorou muito para mudar o time. Já no outro lado, o Marcelo Oliveira fez o que tinha que fazer. Estava perdendo o jogo, levando um banho de bola do Grêmio no primeiro tempo, no segundo mudou tudo. Reposicionou os seus jogadores, botou 2 titulares que estavam fora no time, pronto. Ou seja, agora, meu amigo gremista, ganhar do Corinthians lá em São Paulo não seria uma tarefa milagrosa, porque o time do Corinthians não é tudo isso. Agora, o Corinthians, ele tem força. Acho que o Grêmio está fora da Libertadores de 2015. E aí, com todas as consequências que isso vai trazer, vai acarretar ao Grêmio Clube de Futebol. Teremos um 2015 muito difícil, certamente. Já perdemos 17 mil sócios em 2013 e 2014. Quantos mais perderemos ao invés de adicionar se o Grêmio não estiver na Libertadores? Olha, oremos. Eu, particularmente, vou rezar. Fazer promessa para poder estar na Libertadores do ano que vem. Porque senão vai ser um ano daqueles para ser esquecido. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto segunda-feira.